Olá, sou mãe Eliane do A Caminho de Odara. A bênção aos mais velhos e a bênção aos mais novos. Hoje o assunto vai ser cambono, ou cambone, ou cambona, conforme a pessoa preferir. Nenhuma forma de dizer está errada. E eu trouxe esse assunto porque eu acho tão importante um cambono dentro de uma casa. A importância que ele tem que saber dessa importância, né? Porque às vezes eu sinto que a maioria das pessoas que vêm na minha casa, que fala que um dia foi cambono em outra casa, se sente desvalorizada. Pelo contrário, se vocês soubessem a importância que vocês têm dentro de uma casa, o cambono, ele é uma das pilastras de uma casa. Ele é um receitista. Eu digo receitista porque o guia que passa a informação para a pessoa, ele que traduz. Ele põe no papel tudo que o guia quer dizer para a pessoa. Uma afirmação de vela, um banho que ele venha a precisar tomar. Então, ele é muito importante. Fora que ele toma conta do nosso espaço, ele vê tudo que é necessário dentro da casa no dia do trabalho. Ele atende assistência quando chega pela primeira vez, dando auxílio e conforto. Ele é o primeiro a ter contato com a pessoa que chega na nossa casa. Por isso da importância do cambono. Ele também vai até a nossa porta, ele dá uma olhadinha nos carros que ficam estacionados perto de nossa casa, né? Então, as primeiras consultas quem dá é o cambono. Para você ver de tão grande a importância do cambono, né, Luciano, dentro da nossa casa. No meu caso, a minha experiência que eu posso contar é que eu fiquei muito tempo como cambono. Então, até a religião mesmo eu não busquei com a ideia de incorporação. Não sentia a mediunidade para isso. Né? Posso contar a minha história, pode servir como exemplo para algumas pessoas. Então, para vocês verem como é importante o cambono, fora o que a gente aprende com os espíritos. A gente aprende muito grande, é tão rico a experiência do cambono, que se ele entrar com o propósito de aprender alguma coisa, ele vai sair com uma experiência muito rica. Porque ele vai aprender várias coisas, fora aprender os banhos, para que serve, né, a lidar com as pessoas, a lidar com os espíritos, o amor que ele tem, né? Porque o cambone ele precisa ter muito amor, né? Para você ser cambone, você precisa ter muito amor para dar, né? A paciência. Principalmente trabalhando, ele aprende a ter paciência sendo cambone de linha de preto velho, por exemplo, né? Eu, às vezes, dentro do Odara, ajudo muito meu marido, porque nós temos uma parceria muito grande dentro do Odara. Ele trabalha numa parte e eu na outra. E às vezes eu também faço uma parceria e eu muitas vezes sou cambone das entidades que trabalham com ele. E é tão interessante porque toda vez a gente aprende mais. Por mais experiência que a gente fala que tenha, a experiência a gente pode ter, mas o aprendizado, exatamente, a gente é sempre rico. Nós estamos sempre aprendendo. Exatamente. Por exemplo, a minha experiência quando eu busquei a religião pelo movimento religioso, não pela mediunidade física. Eu gostava da cultura, né, do espaço, da caridade e fui aprendendo com o tempo. Fiquei muito tempo como cambone. Eu não tinha mediunidade, não sentia a mediunidade física. Então, o que me ajudou, né, a ter paciência para que a incorporação viesse. Eu demorei cerca de 5 a 6, ou até mais, 7 anos, nem me incomodava com a mediunidade física. A minha vontade mesmo era aprender e ajudar o centro. Então eu gostava de arrumar o altar, eu gostava de fazer as afirmações, eu gostava do batuque, eu gostava de tudo, né, que o centro me direcionava. E aí, sendo cambone, o legal é que quando ele conversava com assistência, ele falava comigo. O espírito. Eu olhava, o espírito, ele falava tudo o que estava acontecendo comigo e eu olhava e falava assim, não, mas ele está falando para ele ou para mim? Né? Então, hoje, com o propósito da religião, eu entendo que 70% também era para mim. E porque a assistência era rotativa, ela ia
caminhar. E eu ficava sempre em dúvida, será que é para mim? E ele sempre falava assim, você pode fazer. Servia para mim manter firme na religião. Então, essa parceria com as entidades me fortaleceu a fé. E aí a incorporação, quando ela veio a surgir, ela surgiu de uma forma natural. Sem, eu tinha muita ansiedade, né? Mas surgiu natural. É que a gente vai aprendendo com os espíritos É. que não é no nosso tempo, é no tempo deles, porque o Hoje, telefone toca de lá para cá. hoje é mais difícil, porque naquela época, né, a manifestação forçada dos guias, porque não tinha aula, não tinha educação, muitas vezes não tinha teologia como tem hoje, não tinha internet, né? Isso é 30, não estamos falando de 30 anos, Verdade. 35 verdade. anos atrás, nem, não tinha tanta informação. Tinha informação dentro do terreiro e os guias, né? Os mentores eram a nossa internet, né? Verdade. Eram nossos informantes. Eles que passavam a informação, a evolução, e a gente só sabia de tudo isso que acontecia através do Cambono. Ele que passava para nós a informação. Olha, o trabalho vai ser assim, assim, vai ocorrer dessa forma, vai vir um espírito tal na nossa casa. A gente só sabia disso através dos espíritos. E quem passava para a gente essa informação? O Cambono. O Cambono ele é rico. E uma segurança hoje para casa, e há muito tempo atrás a gente talvez não enxergasse dessa forma. Então, hoje a gente vê que há uma necessidade do Cambono mesmo, até mesmo por segurança, né? De erva, né? O guia muitas vezes manda tomar um banho de erva, né? E esse banho de erva não é beber o banho de erva. Então o Cambono a pessoa ele ensina entende como tomar, né? Eu vou tomar um banho de erva. São ervas que, a pessoa não tem informação. Verdade. E aí o Cambono explica direitinho. Não, você vai tomar um banho de erva, né? Que é do corpo, você vai jogar no corpo. Então, por isso que eu falo que ele é receitista, né? Porque ele que anota a informação do guia. Então, ele passa tudo para o papel. Então, ele que vai dizer o banho através do corpo, né? Que é o que muda a nossa energia, que faz melhorar tudo. Já pensou se não tivesse o Cambono, ele ia tomar uma arruda que é venenosa. A gente sabe que é uma planta venenosa. E acabar as informações sendo extraviadas. Muitos pontos riscados que os guias riscam, que eles deixam a informação para a pessoa que está incorporando, então o Cambono que passa. Olha, esse ponto é para fazer tal coisa, tal afirmação, tal pedido, né, que é para a pessoa fazer, ou para nós mesmos, qualquer informação que a entidade queira passar para nós, é o Cambono que vai passar. Então ele é responsável por tudo que acontece dentro do terreiro. E hoje em dia, como que as coisas estão muito difíceis do lado da religião por falta da união. Eu acho que nós precisamos de mais união com os terreiros, porque você viu como é que está complicado? As pessoas vêm às vezes com má intenção dentro do nosso terreno e a gente acaba sendo prejudicado pela má intenção da pessoa. Então o Cambono, ele é importante por causa disso, porque ele está observando tudo que a gente não pode observar no momento da incorporação, ele observa para nós. Então ele incorpora as informações e passa para nós. Cada caso tem seu caso, né? Então tem pessoas que procuram a religião hoje uma necessidade mesmo de saúde, espiritual, física, como existem pessoas também que procuram por essas necessidades e não alcança porque não está ligada na religião, também não tem merecimento. Então ela já direciona, né, críticas e quer prejudicar a casa. Então o Cambono está ali para isso, para evitar com que a entidade, né, e ajudar também, auxiliar a entidade, com que a entidade dê um passe correto, porque hoje em dia o passe, né, os guias antigamente, o caboclo, ele passava a mão assim, nos braços das pessoas, tudo. Hoje em dia até isso, né, fica ruim. A gente corre o risco de estar falando que a pessoa está assediando. Então a gente precisa sempre, hoje em dia as entidades também, muitas vezes o Cambono ele tenta evitar, né, o nosso centro, por exemplo, o atendimento lá, a gente coloca a placa, coloca tudo para que a pessoa venha
uma roupa, né? mais adequada aos trabalhos, sem ser com short, vestido Porque curto. não é questão só do visual das outras pessoas, e sim o constrangimento. Se ela tem uma incorporação, se ela tem E uma ainda a gente manifestação pode. ali. A mesma coisa que a gente está falando. A É, gente sofre o preconceito e falar que, que a gente pode ser tá assediando a pessoa. então fica né? difícil, né? A nossa casa, por exemplo, tem pessoas que não retornam, porque acha que é uma exigência muito grande. E é frescura, né? Ah, é frescura eu ir lá, por exemplo, de saia curta. Não é frescura, gente. É questão que se a pessoa tem uma manifestação, ela vai ficar deitada no chão. O guia vai, ou ruim, coisa ruim, ela vai ficar gesticulando e a saia vai encurtar. A gente tem que pegar um pano. Ou um decote muito grande, pode aparecer os seios. Exato, e o né? Cambone está ali para isso, para evitar com que essa pessoa tenha essa manifestação. Já na nossa casa, por exemplo, o pessoal anda com os panos, a gente iniciava com panos curtos, né? De 50 por 50, né? Para colocar só no ombro da pessoa. Hoje nós estamos com pano de 1 metro por 1 metro, daqui a pouco nós temos que pegar lençol, jogar em cima da pessoa, para evitar com Porque que ela tenha e na incorporação. realidade ela constrange a nós. Porque Porque nós que ficamos constrangidos. porque depois vai dizer que ela ficou constrangida no meio das pessoas, é capaz de achar ruim, mas não tem entendimento. E o que é importante a pessoa saber que tudo que a gente está falando aqui é o que nós fazemos na nossa casa. Isso Exatamente. é o nosso ponto de vista e o nosso trabalho. É uma Nós não, segurança estamos, para ela, nós né? não estamos falando de outras casas, nós sempre falamos da nossa casa e das nossas experiências dentro da nossa casa. Então, bono mesmo é uma segurança, né? Até para a pessoa e para nós, para que ela não caia. Com certeza, Quando ela começa a ter uma tontura, uma manifestação, porque a grande maioria dos espíritos, né, que vai se manifestar numa casa, quando a pessoa vem carregada, ela vem perturbada, são espíritos ruins, que eles vêm para judiar, para querer maltratar. Então a pessoa não tem esse entendimento, né? E o Cambone está ali para dizer, abre os olhos, né? Pense em Deus, e evitar e que isso ajudar ela a entender, porque às vezes a linguagem do espírito não é compreensível às outras pessoas. E ele está lá como um tradutor também. Então, Olha a importância. Mil necessidades, né? Então é importante o Cambone dentro do centro. Às vezes a pessoa está passando mal na assistência e ainda não começou os trabalhos, ela precisa de um copo com água, uma palavra de conforto. Sempre quem faz o primeiro atendimento dentro da minha casa é o Cambone. Então, para nós é muito importante. Quero que você saiba, você que é Cambono, você é muito importante e essencial. Não desista, não. Não desista. Não desista, é um grande aprendizado, é uma cultura. Tudo que a gente aprende com o espírito é muito valioso para nós. Nós aprendemos mais com eles do que nos livros. Olha, posso até estar falando uma besteira hoje, né? As coisas mudaram muito de lá para cá. Graças a Deus, né? Hoje existe a teologia, o ensinamento, o esclarecimento, o aprendizado. Eu acho que muitos cambonos hoje trabalham mesmo consciente com a entidade, mas trabalham certo, porque eles aprenderam ali do lado a agir certo. Porque ele também ele participa do desenvolvimento e a mediunidade dele vai ficar muito maior pelo aprendizado que ele teve com a entidade. Ele vai ajudar muito as entidades, porque ele praticando esse tempo de conhecimento, de linguagem, sabe? Imagine a riqueza que o espírito vai ter através dele, com a incorporação, como vai ser a pessoa lidar com as outras, porque foi Cambono. Tem muita coisa dentro da Umbanda, hoje estamos falando de Cambono, mas as pessoas não enxergam que tem um médio de oração, de corrente, a corrente que segura. Existe muita coisa dentro da Umbanda ou muito espaço para que a pessoa possa prestar o seu serviço. Dentro da Umbanda tem muita coisa a se fazer. É um hospital, né? Tem um clínico geral, tem um especialista nisso, tem um atendente, tem tudo. E as entidades estão ali do lado, os mentores estão do lado de todos. Não existe um médium que não tem ali a manifestação do seu guia. A espiritualidade é para todo mundo, né? Informação é espiritual. É verdade. Né? Isso aí. Então, hoje foi um cadinho da nossa experiência como Cambono, como trabalhamos na nossa casa. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado, porque tudo que a gente passa aqui
é para aquele que ainda não tem um conhecimento, que ele procura entender o que acontece dentro do espaço religioso. Eu estou dizendo da nossa casa, e você que está na outra casa, procure se informar, Exatamente. né? Se informe. Não desista não. Seja, faça o seu papel, cumpra a sua missão direitinho, que as coisas vão acontecer. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Tchau.